Olá, tudo bem? O assunto da aula de hoje é sobre problemas de hardware. Um problema comum que acontece com a memória RAM é o mau contato. Alguns produtos podem ser usados para limpar o contato da memória RAM, produtos conhecidos como limpa-contato. Podemos também usar álcool isopropílico, que possui baixo teor de água. Outros problemas comuns são o encaixe inadequado e também a queima de trilhas internas. Em relação aos processadores, um problema bastante comum é o acúmulo de poeira. O excesso de poeira dentro de um gabinete, ele pode ocasionar travamento de ventoinhas e coolers. O travamento de ventoinhas e coolers promove dificuldade no fluxo de ar dentro do gabinete, ocasionando superaquecimento dos componentes. Pode promover também mau contato, então devemos sempre limpar corretamente dentro do gabinete. Olha essa figura. Nela vemos que a ventoinha está cheia de poeira. A poeira é um inimigo do aquecimento. Observe essa imagem. Neste processador temos bastante poeira. A poeira, ela dificulta a passagem de ar, portanto, ela é uma inimiga da refrigeração. Outros dispositivos que podem ter problemas de hardware são as placas de vídeo, de rede e de som. Esses dispositivos também podem estar mal encaixados, podem acumular poeira e também podem queimar, o que é o mesmo que acontece com a placa-mãe. Problemas comuns com o HD, podemos citar os picos de energia. Os HDs são dispositivos bastante sensíveis à variação de corrente elétrica. O desligamento incorreto também pode ocasionar problemas com o HD. Em relação à parte mecânica, podemos citar problemas no motor e na agulha. Em relação à parte eletrônica, podemos ter a parte lógica queimada ou o HD não é reconhecido no setup. Em relação à parte eletrônica, problemas comuns são a placa lógica queimada e o HD não ser reconhecido pelo setup. A placa-mãe é o dispositivo que testamos por último. Primeiro montamos o computador com o número menor possível de componentes. Utilizamos apenas o processador e a memória RAM para depois testar se há problema na placa-mãe. Jumpers são pequenas peças metálicas encapadas com plástico. Elas são conectadas na placa-mãe e permitem ativar dispositivos de hardware que não são configurados por software. Em relação aos chipsets, possíveis problemas são o erro nos controladores de memória e o erro nos controladores do barramento. Um dispositivo comum nas placas-mãe são os capacitores. Os capacitores, eles possuem a funcionalidade de armazenar cargas elétricas. Eles evitam quedas de tensão nos chips, fornecendo corrente durante todo o tempo. Essa é a figura de um capacitor, de vários capacitores. Um capacitor danificado, ele esquenta mais que um capacitor em operação normal. Capacitores danificados possuem aparência de estufado. Olhe essa figura e veja a diferença entre um capacitor em estado normal e um capacitor danificado. A bateria, ela é um dispositivo conectado na placa-mãe, responsável por manter informações da BIOS, como configurações de data e hora. A bateria, ela pode ter problema e nós identificamos a hora de trocar a bateria do computador quando notamos que o relógio começa a atrasar. Mesmo que você configure o relógio no sistema operacional, depois de você reiniciar, você vai perceber que o relógio atrasa novamente.
esse é o momento de trocar a bateria. Alguns aplicativos precisam saber a hora correta do computador para seu correto funcionamento. Então, se algum aplicativo deixa de funcionar, pode ser que a bateria seja o motivo. Outro problema comum com a bateria são o vazamento do líquido corrosivo que existe dentro dela. Quando isso acontece, nós notamos uma mancha azul na placa-mãe.